A fé e a razão são dons outorgados por Deus ao homem para a sua perfeição na verdade. Nos disse sabiamente Gabriel Riesco em sua obra Um Homem em Santo Agostinho. Santo Agostinho, um homem comum, que demonstrou a bravura em uma luta sem horizontes de vitória. Um homem que procurou encontrar a verdade na busca por Deus. Dedicou sua vida à nobre tarefa de descobrir o verdadeiro sentido da perfeição. Ele nos ensinou que ir ou chegar junto a Deus não é apenas um ato de querer ir, mas, além da vontade forte e plena, é uma luta da parte que se ergue contra a parte que fraqueja para prosseguir. Nos mostrou ainda que é necessário fechar os ouvidos às tentações imundas da carne, que nos prendem à terra, e deixar que elas pereçam, pois elas nos oferecem prazeres que vão contra a lei do Senhor nosso Deus. Perfeição. Tema inquietante que nos desarticula o raciocínio. Mas o Divino Amigo nos ensinou: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E Kardec nos esclareceu que a essência da perfeição é a caridade, na sua ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, não te detenhas. Sede perfeitos como vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,48. Mas para desbravar este território desconhecido, precisamos saber: é possível sermos perfeitos como Deus? E se a perfeição for possível, o que devemos fazer para atingi-la? E se a atingirmos, poderemos continuar a habitar na Terra? Qual será a abrangência desta palavra utilizada por Jesus? Nosso amigo José Carlos quer saber. E no episódio de hoje responderemos as suas dúvidas. Então, fique conosco. Grande abraço. Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso projeto Cartas de Luz. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu moro em Montes Claros, trabalho aqui, exerço o cargo de juíza de direito e sou espírita há vários anos. Cartas de Luz é um projeto que surgiu da necessidade que tivemos de responder a várias perguntas que nos são feitas pelos amigos e principalmente por aqueles que não são espíritas ou que frequentaram em algum momento a casa espírita, mas não ingressaram no espiritismo, mas têm curiosidades a respeito desta doutrina. Então, Cartas de Luz tem por objetivo responder às perguntas que essas pessoas, esses amigos, nos fazem através de cartas que nos são endereçadas. Cartas de Luz, e esse nome, tem uma significação especial para nós, porque tem o propósito de homenagear os dois maiores ícones do Espiritismo, Allan Kardec e Chico Xavier. Portanto, é com muito prazer que estamos aqui hoje para falarmos de um tema desafiador: perfeição. O homem pode ser perfeito enquanto existente ser humano aqui na Terra? Para responder a esta e a outras indagações, trouxemos aqui um convidado muito especial. Além de ser um convidado especial, é um amigo particular meu e de muitos que irão nos assistir em qualquer momento. O seu nome é Fortunato Kennedy Duarte, a quem, neste momento, eu apresento a vocês, dando para ele as considerações iniciais e, antes disso, dizendo que ele é advogado aqui na região e também foi o criador do Centro Espírito, Associação Espírita Paulo de Tarso,
com trabalhos sociais advindos desta casa, da qual eu faço parte atualmente, e esses trabalhos sociais denominados Casa do Caminho e também o projeto Santo Amaro. Então, apresento a vocês Fortunato Kennedy Duarte, com muito prazer, Kennedy, para as suas considerações. Oi, Rosana, é um prazer muito grande estar com você, participando dessa atividade que iniciou há algum tempo, de muita importância, porque trata do esclarecimento, da instrução à luz do conhecimento espírita, que é de uma responsabilidade muito grande e abrangência que nós ainda não temos podemos dimensionar. Verdade. Devido a isso, e corroborando o que você acabou de colocar em relação à amizade particular, esses laços estreitos que nos unem já há algum tempo, nos levando a participar de inúmeras atividades no meio do espiritismo, especialmente no Paulo de Tarso, na Casa do Caminho, enfim. Me coloco à disposição para responder algumas perguntas que, porventura, sejam feitas em relação ao tema que vai ser abordado. Então, nós vamos, Kennedy, né? Nós sempre tratamos assim de Kennedy, né? Uhum. Nós vamos ler a carta que recebemos. Ela é de um rapaz que se chama José Carlos. E ela nos diz o seguinte: prezada Rosana, comecei a estudar o Evangelho de Jesus e tenho me surpreendido com tanta sabedoria e com a tamanha paz que a simples leitura me proporciona. Entretanto, ultimamente tenho me interessado pelo Espiritismo, pois tenho muitos amigos espíritas e eles me afirmam que em muitas passagens narradas no Evangelho que não conseguimos compreender ou que temos dúvidas, são esclarecidas por esta corrente espiritualista, de forma clara e lógica. Uma das minhas dúvidas quanto ao Evangelho é a seguinte: segundo anotou o evangelista Mateus, Jesus disse aos seus discípulos: sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 48. As perguntas, então, a este respeito são as seguintes. A. Na visão espírita, é possível sermos perfeitos como Deus? Ou haveria um equívoco no Evangelho de Mateus? B. Se for possível a perfeição enquanto seres humanos, o que devemos fazer para atingi-la? C. Se pudermos atingir a perfeição de Deus, poderemos continuar a habitar na Terra, já que este planeta é cheio de defeitos e vicissitudes? D. Qual a abrangência do termo perfeitos utilizado por Jesus, como também por Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? É possível nos tornarmos perfeitos em uma única existência? Desde já agradeço pela atenção, José Carlos. Kennedy, estas são as perguntas, são as indagações, e como a gente pode perceber, é de uma pessoa que está realmente interessada, porque ele já leu, já está lendo o Evangelho, está querendo tirar algumas dúvidas. E nós espíritas também, muitos de nós já tivemos e alguns nós ainda temos dúvidas com relação a esse tema, que é muito interessante para todos nós. Eu gostaria de passar, então, a palavra a você. Se você achar melhor, você responde depois, né, porque são muitas, né, para a gente ir conversando. Tá. Rosana, o tema tratado ele é extremamente profundo, largo, importante. E, na verdade, para respondê-lo, nós temos que buscar praticamente todo o conteúdo da ciência espírita. Quando ele faz a pergunta, como se encontra citando Mateus. Isso. Sede perfeito
como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus, na verdade, buscou em Deuteronômio essa passagem e trouxe novamente para o povo judeu com o qual ele conviveu naquele momento. É claro que, como muitas passagens dos ensinos de Jesus, nós não podemos tomá-lo ao pé da letra, porque senão nós não conseguiríamos encontrar uma resposta. Se Deus é Deus porque tem a perfeição absoluta, nós não podemos ter a pretensão de alcançarmos a mesma perfeição que possui o nosso Criador. Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho, ele já se dá o trabalho de explicar e esclarecer, na verdade, o que significa essa passagem de Mateus. Nos diz, então, o professor Rivail, que a perfeição absoluta, ela pertence a Deus. Por isso que ele é Deus. Não o Deus antropomórfico, o Deus homem, ou os deuses homens que nós criamos ao longo da nossa história, através do pensamento agrário e pastoril. Mas o Criador. A inteligência primeira, a causa primeira, a inteligência suprema, como se encontra na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Nós, seres criados por Deus, os seres inteligentes, o elemento espiritual, nós podemos alcançar e haveremos de alcançar, em um tempo maior, de acordo com o esforço de cada um, a perfeição chamada de relativa. O que é a perfeição relativa? Naturalmente, ela não é absoluta. A perfeição relativa é aquela que vai nos aproximar de uma tal maneira do Criador, como disseram os espíritos de Allan Kardec também em O Livro dos Espíritos, que nesse momento e a partir dele, nós o veremos e o compreenderemos. Mas hoje, e durante ainda um bom tempo, para isso, falta e nos faltará ainda o sentido, ou sentidos, na verdade, que haverão de ser desenvolvidos ao longo de reencarnações. Um ponto crucial para que nós possamos entender esse tema da perfeição moral é inserirmos não apenas a imortalidade da alma, mas a reencarnação. Se nós não colocarmos, buscarmos esse componente, que é uma lei universal na verdade, a reencarnação, a palingenesia, será impossível para nós não apenas compreendermos a questão da perfeição moral, mas também o alcançá-la. Em uma única existência é absolutamente impossível alcançarmos qualquer perfeição. Não é a perfeição relativa que nós estamos discutindo nesse momento. Qualquer perfeição. Em uma reencarnação, nós não conseguimos a perfeição em uma profissão. Verdade. Podemos nos aproximar de algo, mas não alcançar a perfeição nela. Serão reencarnações. E se nós observarmos a variedade do pensamento em nosso planeta, de ciências, a filosofia, da própria religião, enfim, das artes, da música, é impossível para qualquer criatura em uma existência conseguir qualquer nível de perfeição. Voltando então à questão, para a questão da perfeição moral, nós temos que inserir necessariamente a reencarnação. Se nós a excluirmos ou não considerarmos, não adianta insistirmos em estudar e entender essa passagem do Evangelho. É impossível. Aquele episódio de Jesus com Nicodemos, na madrugada, quando um doutor da lei, um homem culto de Jerusalém, o procura, curioso com os seus ensinamentos, e após conversarem bastante, Jesus afirmar que ela precisa nascer de novo, e ele não entendeu absolutamente nada do que Jesus lhe ensinou, dá uma ideia do grau da dificuldade que nós temos no nosso planeta para entendermos essa questão. Não só a reencarnação, mas a perfeição. Jesus tocou o dedo nas nossas feridas naquele momento. Isso são as feridas de hoje, morais, éticas, espirituais, mostrando-nos que de nada nos adiantava todo aquele aparato exterior criado pela religião social, como propõe Pestalozzi, cultos, cerimônias, quando na verdade nós, como almas, como seres inteligentes, não nos modificamos. Não nos tornamos pessoas melhores. Melhor no sentido de amar o próximo, de ser generoso, benevolente, caridoso, a chamada caridade desinteressada, de buscar desenvolver as virtudes, de combatermos em nós vícios, imperfeições, todos nós possuímos, em maior ou menor grau, todos possuímos. Então, e outro ponto importante, além da reencarnação. Os Espíritos disseram, na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os Espíritos foram criados diferentes uns dos outros. Resposta, não.
Todos foram criados da mesma forma. O mesmo princípio, ou seja, sem conhecimento, ainda ignorantes. E criado nesse estado, aspas, primitivo, ele, pelo seu próprio esforço, o elemento inteligente, considerando os dois elementos gerais do universo, segundo o livro dos Espíritos, questão 27. Elemento material, que vai gerar os corpos, todos eles, materiais, minerais, orgânicos, todos, e o elemento espiritual, ou princípio inteligente, que não é criado alma, ele é criado princípio inteligente e elabora-se, a expressão é deles, dos espíritos nobres, é um processo lento de elaboração, através do qual ele, usando as formas materiais, a diversidade que possuímos, ele vai se transformando, vai crescendo e vai desenvolvendo em si potencialidades que ali existem, as sementes, e vai num processo crescente de desenvolvimento espiritual e intelectual. Então, todos somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Kardec volta a perguntar, então, se é assim, todos passam pela fieira do mal? Resposta, não. Do mal, não. Alguns, sim. A maioria passa pela fieira da ignorância. A ignorância não quer dizer necessariamente o mal. O mal é outra situação, em que pede alguns passarem e optarem, durante um largo tempo, inclusive, inteligentes ou não, cultos ou não, em praticarem o mal, contrariando as leis de Deus. Então, temos que considerar esses dois fatores. Primeiro, a reencarnação. Segundo, todos somos criados da mesma forma, sem exceção. Do átomo ao arcanjo, disseram os espíritos Allan Kardec. O ser, quando nas suas primeiras encarnações, que não são humanas, aí é uma outra discussão, também muito profunda, ele como que está mergulhado na matéria. E por incrível que pareça, por mais paradoxal que possa parecer, o ser espiritual, o elemento inteligente, ele se espiritualiza utilizando a matéria. É justamente envergando corpos e mais corpos ao longo de reencarnações, até alcançar a fase humana e para além dela, é que ele vai se depurando como espírito, desenvolvendo-se intelectualmente, pesquisando, investigando as ciências, contribuindo, trabalhando no mundo em que ele vive, sendo útil, é o trabalho, a lei de trabalho, à qual está submetida, ele desenvolve-se, contribuindo para o seu desenvolvimento e para desenvolver o mundo no qual está inserido. E ele fazendo assim, ele cresce, desenvolve-se. Mas nós temos que considerar dois aspectos da evolução. E Jesus vai enfatizar um deles naquele momento. O aspecto intelectual, a inteligência, e o aspecto do sentimento, das emoções. Emmanuel, com uma imagem muito interessante, através de Chico Xavier, ele nos diz que ele jamais viu um passarinho voar com uma asa só. A asa tem duas asas. A asa da sabedoria, que é desenvolvida pela questão do conhecimento, da ciência, a investigação, a pesquisa, e a asa do amor, que é o sentimento sublimado. E essa é a tarefa mais difícil. Porque intelectualmente nós avançamos, queremos ou não, porque a necessidade do trabalho, de se sustentar, nos leva a trabalhar. E o trabalho, naturalmente, nos desenvolve a inteligência. Agora, o outro aspecto, a asa do sentimento, essa é bem mais difícil. É quando nós desenvolvemos um aspecto e relegamos o outro ao abandono. Basta lembrarmos de Paulo de Tarso, ainda como Saulo. Saulo, ele era um homem como Nicodemos, extremamente culto, sendo preparado para subir a cadeia de Gamaliel no Sinédrio em Jerusalém. Falava diversas línguas. Tinha a nacionalidade romana, família abastada. E ele, naquele momento de insanidade, porque ele próprio reconhece isso mais tarde, ele desencadeou a perseguição atroz contra os chamados primeiros cristãos. Porque havia uma divergência entre o que eles pregavam, como pregavam especialmente, e o que eles viviam nas sinagogas. E após, no auge daquela perseguição, o que acontece? Ele se encontra ou é visitado por Jesus. Jesus se apresenta a ele às portas de Damasco. Saulo simplesmente se rende, vendo a majestade que se encontrava à sua frente. Por que se rende? Ele vê aquele ser seráfico que se mostrava para ele. E o curioso é que Saulo, em que pese todo aquele rancor que alimentava na alma até aquele momento, ele simplesmente não negocia. Ele pergunta, porque reconhecendo as suas imperfeições naquele momento, o que está fazendo? Senhor, o que queres que eu faça? O que diz Jesus a ele?
Vai se intelectualizar ainda mais? Não. Vai procurar Ananias. Lá no hotelzinho em Damasco. Ele faz isso e ali ele recebe umas anotações, não do evangelho que nós temos hoje, mas com as anotações de Mateus Levi, aquele que acompanhou Jesus, um dos únicos que sabia escrever. Por isso escreveu. Quando ele lê aqueles pergaminhos que se encontrava ali, a maneira de Gesiel, um pouco antes, o Estevão, ele se rende e diz: aqui está o roteiro para o progresso da criatura humana, não para um, para dois, para todos. Porque ele percebeu que ali se encontrava o que lhe faltava naquele instante. Esse aspecto do sentimento, da espiritualidade, aquela questão que Jesus colocou para aquela jovem samaritana no poço, quando ele pede beber, sedento. Mulher, dia virá em que Deus será adorado, não aqui, agora naquele monte ou no outro, mas em espírito e verdade. Essa é a questão. Exatamente. Ele pergunta aqui, então já esclareceu, né? Não há nenhuma contradição, não há nenhum equívoco, não é, Kenneth? Sim. A questão é, você já explicou. E ele pergunta, se for possível a perfeição enquanto seres humanos, o que devemos fazer para atingi-la? Também você já até Sim. adiantou bastante. Exato. Aí Allan Kardec, atento a tudo isso, como sempre estava, ele se deu ao trabalho de nos deixar a chamada escala espírita. Como nós dissemos ainda há pouco, todos somos criados da mesma forma, simples e ignorantes, e o caminho é muito semelhante. E Allan Kardec, quando ele analisa a situação espiritual na Terra, entre encarnados e desencarnados, a população, enfim, que envolve, que vive em nosso planeta, que evolui aqui. Ele disse, poderíamos ter uma classificação enorme, mas, para efeito didático, ele classificou em 3 categorias. Espíritos imperfeitos, que são cerca de 10 classes, com as suas características próprias, mas todos inseridos nos imperfeitos. Os bons espíritos, as características dos bons espíritos. Uns adquiriram a sabedoria, outros adquiriram o amor, capacidade de amar. Não o amor passional, o amor como Jesus nos ensinou. Alguns dentre eles já reúnem a sabedoria e o amor, os mais adiantados. E por fim, a primeira categoria, classe única, espíritos puros. Aqueles que já alcançaram o cume, o ápice, como nós podemos entendê-lo hoje, a perfeição relativa. Desses espíritos na Terra, o exemplo que nós temos é Jesus de Nazaré. Não quer dizer que não tenham outros, claro que tem. Quando Kardec faz essa análise, ele insere a maioria esmagadora dos seres que habitam a Terra na primeira categoria, os imperfeitos. São seres que já têm algumas conquistas, especialmente a nível intelectual, mas que possuem dificuldades espirituais, éticas, morais profundas. Que têm erros do passado, mais uma vez considerando necessariamente a reencarnação. Se nós também não considerarmos a reencarnação, não há como considerarmos a escala espírita. É incompreensível. Claro. A doutora Marlene Nobre, por sua vez, fazendo uma análise dessa passagem, ensinamento de Kardec, ela nos diz que na Terra, isso no século passado, mas não mudou muita coisa não, pelo contrário. 2/3 dos seres que habitam a Terra, encarnados e desencarnados, são criaturas primitivas. Aspas do primitivo. 1/3 são de criaturas semi-primitivas, semi-bárbaras. E uma pequena parcela de criaturas já com alguma espiritualidade. Uma parcela quase que insignificante, ela afirmava. E, de fato, observando a sociedade que nós vemos hoje, o estado de beligerância constante, nós percebemos isso. Percebemos com muita clareza o que se passa à nossa volta. Basta ter o olhar, os olhos de ver, como diria Jesus, os ouvidos de ouvir. Então, é nesse mundo, ainda de provas e expiações, como ensina o Espiritismo, portanto, ainda de categoria inferior, que nós estamos inseridos. Onde predomina o mal. Qual a característica dos espíritos imperfeitos? Predominância do mal. O que é o mal, segundo o Espiritismo? Nós nos habituamos a considerar o mal quando nós transgredimos o Código Penal ou qualquer lei estabelecida em nosso meio por nós homens. Leis que se modificam ao longo do tempo, felizmente, porque vão se aperfeiçoando com o nosso progresso.
Mas, segundo o Espiritismo, esse não é o mal. O mal é sempre que nós nos comportamos transgredindo alguma ou algumas das leis de Deus. O bem é sempre que nós adequamos o nosso comportamento, não às leis dos homens, mas às leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos a terceira parte dedicada a toda ela. São várias leis que regem as nossas vidas. Não são leis que nós imaginamos, são leis criadas por Deus, estabelecidas por Ele. E todas as vezes em que nós transgredimos uma lei dessa, nós geramos para nós consequências, individuais ou coletivas, porque há dessa forma. Nós devemos ser provados ou expiarmos lá adiante. Sempre que nós contrariamos uma dessas leis, nós nos distanciamos do Criador. Porque o nosso objetivo, como já esclarece o Evangelho segundo Mateus, é nos tornarmos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. É a proposta essa. É um projeto para cada um de nós. Agora, esse trabalho de tornar-se perfeito, porque essa é a expressão, ele é nosso. Ninguém haverá de fazer por nós. Receberemos auxílio, orientação, enfim, assistência espiritual, felizmente. Mas o trabalho em si, ele é nosso, ele é intransferível. E nós encarnamos, disseram os espíritos Kardec, falando sobre o objetivo da reencarnação, para progredirmos, para nos desenvolvermos. Disse ainda há pouco que a inteligência naturalmente desenvolve-se pela nossa necessidade de trabalho, de sustento, de nos vestirmos, de nos alimentarmos, de viajarmos, enfim. Mas o outro aspecto espiritual é que nós temos que dar ênfase a ele. Quando Jesus tocou o seu dedo às feridas, as nossas, no século I da Palestina, nós nos irritamos com ele. Estressamos de tal maneira com ele que o levamos à cruz. Fizemos com que ele fosse levado à cruz, porque não suportamos a sua autoridade. É o que nós vivenciamos hoje, em que uma sociedade ela é estimulada constantemente e nos estimula a vivermos mergulhados no vício, na imperfeição. Os espíritos disseram a Kardec que nós temos 3 chagas na sociedade. Sempre tivemos. O egoísmo, o orgulho e a vaidade. E o pior deles, segundo disseram os espíritos, é o egoísmo. Porque toda imperfeição, todo vício, ele tem um pouco de egoísmo. Está lá o egoísmo. Aldous Huxley, numa obra monumental, A Filosofia Perene, ele aborda a questão do vício, essa questão da evolução espiritual, e ele diz mais ou menos assim: o que é o vício? O vício é um curso de comportamento com o qual a vontade consente, e que é prejudicial à criatura humana por 2 motivos. Primeiro, porque eclipsa a Deus, e impede de ver a Deus, que é a perfeição. E segundo, porque foi prejudicial a si e àqueles que se encontram à sua volta. É um curso de comportamento. É algo com o qual eu estou me adaptando e cultivando. Qualquer que seja ele. Seja o vício material, o cigarro, o álcool, o sexo desregrado, o alucinógeno, enfim. Seja as questões morais ou éticas. Tudo isso se insere em imperfeição. Já as perfeições são o contrário. Em que pese, a raiz será a mesma. Um curso de comportamento é a mesma coisa, a virtude. Só que nos faz bem. E faz bem àquele que se encontra ao nosso lado. Enfim, a imperfeição vai gerar consequências, enfermidade, a virtude vai gerar saúde. A virtude vai gerar perfeições. Vai nos aproximar do nosso Criador. O Carl Gustav Jung, quando nos narra a sua experiência, na verdade, uma autoexperimentação que se propôs durante alguns anos, entre 1912 e 1932. Período terrível que nós vivemos na Terra, durante e entre uma guerra e outra. E ele dizia que nós temos 2 naturezas. Uma que ele chama de espírito do tempo, que tem a ver com a consciência, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, e o espírito das profundezas. Tem a ver com o inconsciente, com o nosso passado, com a nossa ancestralidade. Lembrando um pouco que nos diz Calderaro, através de André Luiz, por Franciscano Xavier, o cérebro em 3 andares, né? O inconsciente, o consciente e o superconsciente. Enfim, passado, presente e futuro, as noções superiores da vida. Por que Calderaro, muito semelhantemente a Jung, fala do superconsciente? O superconsciente nos mostra que nós temos em estado de semente todas as perfeições.
todas as perfeições que nós iremos ao desenvolver ao longo das encarnações se encontram em nós em estado de semente. Mas se nós não as cultivarmos e as trabalharmos ao longo do tempo, elas não vão se desenvolver. Aí alguns terão reencarnações mais numerosas do que outros, porque foram preguiçosos, negligenciaram um aspecto importantíssimo da evolução, que é o ético ou moral. A ênfase dada por Jesus, lá atrás, no século I, era na evolução moral e ética. É a mesma de hoje. O Espiritismo repete a mesma proposta hoje, desde o Livro dos Espíritos, mas especialmente através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Exatamente. Ele pergunta aqui, se pudermos atingir a perfeição de Deus, poderemos continuar habitando a Terra, já que este é um planeta ainda cheio de defeitos? Allan Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, falando sobre os mundos, a sua evolução, a hierarquia dos mundos, assim como a hierarquia entre os espíritos, a hierarquia entre os mundos. Nos diz que nós temos 5 categorias de mundos: primitivos, provas e expiações, felizes, celestes, divinos. Aliás, regeneração, celestes e divinos. E a Terra já foi um mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? É um mundo recém-criado durante um bom tempo após a sua criação, onde o elemento inteligente vai começar a desenvolver-se até alcançar a condição de tornar-se uma alma e passar a encarnar na chamada espécie humana, que é bem mais adiante no processo da evolução. É muito recente em relação a nós, em relação à evolução como um todo. Após o primitivo, provas e expiações. O que é um mundo de provas e expiações? É um mundo habitado por seres que têm o que expiar. São criaturas que já têm uma condição intelectual relativamente desenvolvida, já têm um conhecimento de muita coisa razoável, a ciência já também desenvolvida. Nós olhamos o nosso mundo hoje, com bem-estar material, a ciência trazendo saúde, a medicina, enfim, tecnologia, começamos a viajar pelo espaço, enfim, tudo isso. Mas com criaturas que ainda cultivam a sua natureza primitiva. Voltando a Jung, naquele período que ele diz, os seus livros negros, no livro vermelho, enfim, que ele relata a sua autoexperimentação, ele diz que um pouco antes da eclodia da Primeira Guerra, ele viu como que um panorama que o deixou atordoado. Sangue, guerra, carnificina, e ele percebeu e anotou. O deus Wotan está predominando na Terra, o deus da tempestade, o deus da guerra, o deus da loucura, da alienação, da violência. E, de fato, veio acontecer tudo isso, o que levou ainda a aprofundar a sua experimentação em si, em relação aos outros, legando aquela obra maravilhosa que nos deixou, nos orientando a buscar o processo da individuação, que é muito semelhante ao processo do crescimento espiritual, guardadas as devidas proporções, naturalmente, porque Jung não inseriu o ser imortal. O Espiritismo insere o ser imortal nessa proposta, como deve ser. Então, voltando à questão de que André Luiz nos fala do cérebro trino. Se nós ficarmos só cultivando o passado, o primeiro andar, o presente não vai desenvolver-se. Se nos ligarmos só no terceiro, negligenciamos também o segundo. O importante é agora. Nós reconhecemos os erros do passado, como? Através do chamado autoconhecimento. A proposta do autoconhecimento não é novidade no Espiritismo, nem em Jesus. Sócrates a fez após ver aquela inscrição na porta do templo de Delfos. Sócrates viu ali que aquele era o roteiro seguro, 2.500 anos atrás, para esse aperfeiçoamento moral da criatura humana. O que fizemos com Sócrates? Após ele pregar o tempo todo e orientar os jovens mais velhos, seus alunos, enfim, ao longo daquele período da Grécia chamada de clássica ou antiga. Matamos. Nós o matamos porque ele estava... É algo estarrecedor, corrompendo a juventude e os homens, ensinando a mais elevada moral, a mais elevada filosofia de vida. Como viver, nós o matamos. Ele disse aos seus discípulos, nós temos duas naturezas, só que dizendo,
Uma mortal, que pertence à nossa natureza corporal, naturalmente, que pertence à mortalidade, e temos uma natureza imortal, que pertence à alma. Se nós temos duas naturezas, isso é uma abordagem de 2.500 anos atrás. Se nós temos duas naturezas, uma que participa da mortalidade, uma outra que participa da imortalidade, de acordo com o qual nós deveremos viver. Se uma é para morrer, a outra é para viver, é natural a resposta. Mas ao invés de, já naquela época, escolhermos, optarmos pela resposta correta, não, vamos calá-lo. Calamos o Sócrates, calamos Jesus. Procuraram calar Allan Kardec. Procuraram calar tantos outros que vieram nos falar a verdade. Que essa é a verdade da evolução ética, moral, espiritual. Sempre tendo em mente não o homem. O homem é passageiro, o homem é mortal. Mas o ser, a sua essência, a alma, o espírito. Alguns dizem, eu tenho uma alma. Você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo, há uma inversão. Tratamos o corpo como se fosse eu. E a minha alma como se fosse algo que me pertence. Não, eu sou a alma. Isso aqui é a minha veste, uma delas. Uma das vestes que eu estou envergando nesse momento. O Teilhard de Chardin já falava sobre isso, o padre católico, o jesuíta, que o homem não deve pensar-se como homem, mas como alma. Não é uma alma que tem um corpo, é um corpo que possui uma alma. Aliás, uma alma que possui um corpo. Essa é a visão. O mestre Teilhard de Chardin, também fazendo uma análise da sociedade, isso em meados do século passado, quando esteve exilado pela igreja, posteriormente muito aberta, ele escreveu uma pequena brochura sobre a felicidade, que é extraordinária. Reflexões profundas, naquele momento de exílio. Ele diz, então, naquela obra, que na Terra nós podemos encontrar 3 espécies de homens. Os pessimistas, a vida é isso aí, não vai mudar nada, não adianta lutar, nem com você, nem pela sociedade. Permaneça assim, continue um ser viciado, continue um ser imperfeito. Não adianta lutar com nada, porque nada se modificará, porque não se modifica. Daí o pessimismo. No século XIX nós tínhamos alguns exemplos disso, como Schopenhauer, e que perde inteligência exuberante. Temos uma segunda categoria, segundo também o Chardin, os brincalhões ou foliões. Para essa categoria de homens, a vida é um prazer, é só um prazer. Temos que gozar, usufruir, ter prazer, o máximo que nós pudermos, e para além dele, a ponto de nos embrutecermos, de cometermos crimes e ofendermos o nosso próximo para termos prazer. E é o que temos feito ao longo da história. Finalmente, nós temos o que Teilhard de Chardin chama de os homens fervorosos. Para essa pequena parte, nos diz o padre jesuíta, a vida não é uma planície, é uma montanha. E ele se aproxima da base daquela montanha, ele olha para o seu alto, o seu cume, vê o objetivo e ele não se intimida. Ele fala, eu vou alcançar. O meu objetivo é alcançar aquele cume. E se esforça diariamente, ao longo dos dias da existência, para se tornar uma pessoa melhor. E esse tornar-se uma pessoa melhor é um conceito largo, ele é profundo. O que é tornar-se melhor? Ora, se eu hoje sou uma pessoa estressada, eu vou procurar trabalhar esse estresse, tornando mais paciente com as pessoas. Se eu sou intolerante, eu vou procurar trabalhar em minha tolerância. Se eu ainda julgo, com a maioria ainda julga o outro, mas é generoso consigo mesmo, eu vou passar a usar de indulgência para com o outro, de rigor para comigo. E isso é um processo de trabalho interior, íntimo, que ninguém vê. Mas nós e Deus vemos. E esse é que é importante. Para que eu, ao longo de meus dias, possa me tornar de fato uma pessoa melhor. Melhor como? Adequando o meu pensamento à ética do Evangelho. Não é a uma outra religião, a ética do Evangelho. Quando Kardec desfralda a bandeira do Espiritismo, ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora do amor, da caridade não há salvação. Fora da perfeição não há salvação. É esse o caminho que nós temos, de aperfeiçoamento espiritual. Mas para isso, nós temos que nos entender como almas. Nós não somos homens, nós estamos homens. O homem é um ser biológico, que está também em processo de evolução,
Porque a alma o impulsiona nessa evolução ao longo das encarnações, levando-o a aperfeiçoar-se cada vez mais, inclusive fisicamente. Mas a proposta é lá adiante. Enquanto nós não nos vemos como almas, nós não conseguiremos compreender isso. Aquela ideia equivocada de céu, de inferno, isso é mitologia. E a mitologia que já prejudicou muita gente é o pensamento agrário e pastoril, do qual já deveríamos nos ter libertado há muito tempo, porque vivemos, ou pelo menos em tese, em uma sociedade civilizada, dita racional, pelo menos desde o século XVII. E não é. Quando Francis Bacon estabeleceu o novo organon para a ciência moderna, a partir dali, e foi muito importante, inclusive, mas ele observou, a alma está fora disso, não cabe à ciência pesquisar, cabe à religião, ele se equivocou, como alguns outros, porque cabe sim à religião investigar a alma, Deus, a imortalidade. Isso não há a menor dúvida, é objeto da ciência. Tanto que o Espiritismo, a partir de Allan Kardec, passou a investigar com a ciência espírita, e outros mais. Quando o Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, em 1912, foi para o norte da África fazer pesquisas de origem paranormal ou mediúnicas, acompanhado de Gabriel Delany, seu amigo pessoal, como também amigo de Allan Kardec. Ele assiste às manifestações de Biemboa. Ele toca, ele mede, ele pesa, ele sente a respiração, o calor daquele ser materializado, de um morto materializado, um ser espiritual. E escreve uma pequena brochura, extremamente interessante, mais tarde, As Materializações da Vila Carmen. Outros mais, como Ernesto Bolzano, também tendo contato com materializações profundas. William Crookes, o inesquecível William Crookes, do século XIX. Não eram espíritas, homens da Sociedade Dialética de Londres, Real de Londres, que foi incumbido de pesquisar aqueles fenômenos para provar que a alma não existia, que eram fraudes. O que fez William Crookes? Pesquisou por quase 4 anos. E ao final daquelas pesquisas, ele escreve um artigo extenso, que mais tarde gerou uma obra, traduzida para o português, Fatos Espíritas. Ao final daquela obra, onde ele relata suas experiências, especialmente com a médium Florence Cook e o espírito Kate King, que materializou-se em seu gabinete durante noites e noites, semanas seguidas, meses seguidos, ele simplesmente diz ao final do artigo que escreve da ata para a Sociedade de Londres: eu não digo que é possível, eu digo, esses fatos são reais, são verídicos, é uma realidade. Então, é esse componente que nós temos que considerar sempre para entendermos a perfeição relativa. A imortalidade da alma, a reencarnação e a alma como a essência e não o corpo. Lembrando aqui, Kennedy, me lembrei com saudade do estudo que nós fizemos sobre sua direção em Fatos Espíritas, sim, né? algum Foi um tempo estudo atrás. online, né? É verdade. Na época da pandemia. Sim. Nossa, que espetáculo, né? De obra. Muito interessante, Fatos né? Espíritas, maravilhoso. Nossa, foi muito bom. Temos que voltar. Sim. É verdade. Agora nós estamos estudando Jorge Andréa, né? Sim, Paramos um pouco, outro né? pesquisador profundo. Mas é um espetáculo também. Voltaremos a ele também. Temos que voltar. Bom, ele pergunta aqui, e eu acho que até você já respondeu, mas como ele pergunta, qual a abrangência do termo perfeitos utilizado por Jesus e também por Kardec nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Qual seria a abrangência, né? É exatamente o que nós ideia. comentamos lá no princípio, quando se falou da perfeição absoluta que pertence a Deus e da relativa que pertence a nós. Allan Kardec, no capítulo 3º, da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele trata sobre o que ele chama na época de paixões, que na verdade seriam vícios, imperfeições, estariam ali interligados, né? São a nossa natureza chamada de inferior, a nossa natureza material, a nossa natureza corporal. Há inúmeras expressões para definir essa natureza dita inferior. Quando nós falamos que nós temos a material e a espiritual, as nossas primeiras experiências, elas são dedicadas praticamente à natureza material. Por isso fica tão
arraigado, tão enraizado em nossas almas, em nossos espíritos, essa natureza. E é difícil libertarmos dela mais tarde. A natureza espiritual, ela deverá ser objeto de esforço para desenvolver-se mais tarde. É quando nós chegamos a um ponto de evolução que nós sentimos necessidade de outros aspectos. Outros aspectos. Voltando a Jung, ele dizia, na época dele, ele colocava 35 anos como a meia-idade. Hoje é mais de 50, felizmente. Ele dizia, ultrapassou essa meia-idade, até ela, inclusive, nós nos dedicamos, temos alguns interesses que são materiais. Profissão, família, ter filho, ter progresso financeiro, ascensão social, profissional, tudo isso, o que é natural. Mas passou essa fase, ele disse, surgem outros questionamentos, porque outra fase surge, que é o espírito das profundezas. É quando eu começo a sentir necessidade de algo mais profundo, de algo mais espiritual, de uma aproximação com o ser divino, com o nosso Criador. Quando começo a olhar para mim e percebo alguns aspectos da minha natureza que não me são agradáveis, que não me fazem bem, e não fazem bem à sociedade onde eu vivo, que não fazem bem à família. Tem pessoas que vivem agastadas em casa, porque têm determinadas naturezas e às vezes diz para si mesma, e a sociedade estimula isso, eu nasci assim. Não há como mudar, e deve mudar. Se eu agora sou extremamente distante, me aproximo dos meus familiares. Se eu sou rigoroso, abranda esse rigor, aprende a ser mais suave, mais delicado. Mas se eu não dou importância à tolerância, mas é preciso tolerante. Se eu não me ocupo de algo espiritual, eu nem gosto, mas está um vazio aqui que sem ele não se preenche. É impossível nós alcançarmos a felicidade que todos nós almejamos. Todos nós almejamos ser felizes. Mas sem desenvolvermos a nossa espiritualidade, esse sentido, porque é a faculdade que nós possuímos íntima, a espiritualidade, nós não seremos felizes. E não contribuiremos para a felicidade de quem está ao nosso lado. Nós não vamos suavizar as nossas vidas. Não conseguiremos fazer isso. Então, esse aspecto de desenvolver-se eticamente é como? Não prejudicando o outro. Jesus lá atrás. A regra áurea. Não faça ao outro somente aquilo que quer que o outro te faça. Ou o contrário, negativa. Não faça o que não quer que ele te faça. Se alguém te bate numa face, que propôs Jesus? Oferece a outra. Se eu te obrigo a andar 1000 passos, anda 2000. Se alguém te der o tempo para tomar a capa, dê a túnica, dê tudo. Mas não brigue, não estresse. Não adoeça. Não adoeça. Os lírios do campo é maravilhoso, o sermão da montanha. Nem Salomão se vestiu como um deles. E nós insistimos em brigar por tudo. Por tudo. E nos enfermamos, enfermidade em cima de enfermidade. E muitas vezes desencarnamos assim, morremos assim. Morremos enfermos. Morremos magoados, revoltados, ou alimentamos toda uma existência de mágoa. Pessoas azedas, infelizes. E a proposta não é essa. A proposta é ser feliz, sim. Relativamente, porque, repito, vivemos em um mundo de provas e expiações. Mas a felicidade relativa, ela é possível aqui, mesmo na Terra. E deve ser buscada. Mas como buscar? Não trabalhando por fora, mas por dentro. O reino de Deus não vem com aspecto exterior. Há um logion, o segundo, do Evangelho de Tomé, que eu acho extraordinário, que resume tudo que Jesus nos ensinou. Aquele que procura, não cesse de procurar até encontrar, dizia Jesus. E quando encontrar, perturbar-se-á. Mas depois, maravilhar-se-á. E passará a ter domínio sobre si mesmo e sobre o todo. É o processo da evolução. O nosso encontro com a nossa sombra, o aspecto inferior, ele é doloroso, ele é altamente perturbador. Por isso que todos fogem. Mas ele é absolutamente necessário. Porque depois de enfrentarmos essa experiência nossa íntima, os nossos próprios desafios, nós sim ficaremos maravilhados. É verdade. E, finalmente, Kennedy também já foi respondido, mas ele pergunta aqui se é possível nos tornarmos perfeitos
em uma única existência. Impossível. Você falou, Nós comentamos lá já no início, comentou. né? Serão reencarnações e mais reencarnações. Exatamente. É claro que a chamada, alguns se perguntam, tem quantidade definida? Não, nem tem como ter quantidade definida de reencarnações, depende do nosso esforço. O livre-arbítrio. Disseram os espíritos Allan Kardec, para a maioria as eternidades serão maiores, porque a teimosia em cultivar a natureza inferior, ela predomina na maioria. Mas aquele que resolve progredir e crescer, receberá o auxílio divino, sem nenhuma dúvida, e encurtará essas experiências. Maravilhar-se-á quando encontrar, né? Quando encontrar essa, sem dúvida nenhuma, essa verdade, que é maravilhosa. Mas então, Kennedy, nós estamos chegando à conclusão que tudo depende também do livre-arbítrio, né? Que acima de Deus tudo. já nos deu. Acima de que tudo. Graça, né? De Deus nos dar o livre-arbítrio. Porque é através dele que a gente faz essa caminhada toda. É verdade. E consegue esse progresso, né? E por falar em livre-arbítrio, Rosa, só Sim. pegando o ensejo, o Santo Agostinho, que é um exemplo notável de transformação ética, moral, de progresso espiritual, quando sugiro, inclusive, que leiam Confissões de sua autoria, sua autobiografia, quando ele ouve aquela voz de criança, toma e lê, tu lelés, toma e lê, em um sítio próximo a Milão, na Itália, e volta para casa, onde se encontra hospedado com a sua mãe e com o seu amigo Alípio. E ele abre o códice, porque entendeu, é Deus falando comigo. Aqui não tem criança, Deus fala comigo. Ele estava no auge da agonia, esse momento crucial da perturbação. Ele abre Romanos 13:13. Deixai de bebedeira, de embriaguez, de glutonaria, e procurai a Jesus. E encontrarei paz para a vossa alma atribulada. Ele lê aquilo, fecha e diz, não preciso ler mais. É isso. E transforma-se, a partir dali, com muito esforço, no Santo Agostinho. Que exemplo, né? Que exemplo. Que maravilha. Sim. Santo Agostinho tem que estar presente na nossa vida sempre. Né? E ele está. E ele está, é verdade. Mas, Kennedy, tão bom conversar com você. Eu fico assim, nossa, como eu aprendo. Né? E tantas obras maravilhosas que você nos sugeriu aí hoje. Né? Nesse pouco tempo que nós tivemos. Né? No mínimo, as 5 obras, você falou, e todas elas tão esclarecedoras, tão iluminadas. Mas o tempo é inexorável. E nós estamos, né? Temos o tempo determinado. E por isso eu vou te passar a palavra para você fazer suas considerações finais. E quero que você nos prometa que vai voltar, que nós voltaremos a conversar sobre outro assunto, ou continuar mesmo nesse. Que esse é um assunto que não tem fim, né? Estamos à disposição. Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa desses esclarecimentos, né? Então, com você. Nós estaremos sim, sem dúvida nenhuma. Porque, como nós comentamos a princípio, o tema é muito vasto. Demais. O momento é muito curto, né, para a discussão. São algumas questões só ditas, mas é realmente é muito vasto. Uma gratidão, Rosana, pela oportunidade. Que a espiritualidade maior possa continuar abençoando o seu trabalho, a sua iniciativa, envolvendo muita luz, muita paz, muita assistência espiritual, para continuar levando às pessoas esse esclarecimento cada vez mais necessário na nossa sociedade. Porque é trazer para a sociedade a alma, o espírito. E Lázaro já nos diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, que se o sangue resgatou o espírito lá na Palestina no século I, agora o espírito tem que resgatar da matéria o homem. E nós temos que abraçar essa causa de resgatar o homem da matéria. O materialismo secular já fez muito mal. Tem feito muito mal. E continuará fazendo muito mal à sociedade. Nós temos que nos contrapor a esse pensamento terrível, materialista, com o espiritualista. Não é nem o espiritista, é o espiritualista. É claro que aqueles que possam já buscar o espiritismo, ótimo, muito bom. Mas tornar o homem espiritualista. Essa deve ser a nossa bandeira, a nossa causa. E a partir disso, todos teremos mais facilidade de entender o que é a perfeição moral, mas acima de tudo, a sua necessidade. Como é necessário hoje falar de alma,
viver de alma e, acima de tudo, voltarmos o nosso pensamento para o Criador. Deus, ao contrário do que disse Nietzsche em momento de alienação, jamais morreu. Sempre esteve, continua e sempre estará vivo, aguardando por cada um de nós, como nosso Pai. Kennedy, diante aí da luminosidade de suas palavras, eu quero te pedir para, antes de encerrar, e aqui eu faço meu encerramento agradecendo a todos, mas eu quero te pedir para que você faça uma breve prece de agradecimento por todos nós, pela nossa equipe, né? Sim. Por esse momento. Façamos. Obrigado, Jesus, por esses momentos tão felizes, tão suaves, que a tua generosidade nos permite, reunidos em seu nome, para refletirmos nas tuas e nas orientações que o Espiritismo nos proporciona. Reflexões tão necessárias, tão atuais, que nos levam a compreendermos a necessidade de nosso crescimento espiritual, de contribuirmos também para o esclarecimento da sociedade, de uma sociedade ainda distanciada do Criador, que cultiva em sua maioria a natureza inferior, levada pelo materialismo extremo, que leva a extravagâncias, a comportamentos equivocados e doentios. Como na Palestina do século I, ou seja, 20 séculos atrás, nós ainda hoje vivenciamos os mesmos dramas éticos, morais e espirituais. E é por isso que nós te rogamos que sempre nos ampare, nos proteja e, acima de tudo, que nos conceda a energia espiritual necessária para fazermos de nossos dias momentos não apenas de reflexões, mas de mudança, de esforço diário para nos transformarmos em homens de bem. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Agradecemos a todos e até a próxima com novo convidado e novos temas. Muito obrigada. Muito obrigada.